Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Você reparou que nós estamos aqui no cenário da Novo Tempo sem os nossos convidados. Por quê? Porque começa hoje uma série de 5 programas a respeito do santuário. Vamos dar uma recapitulada nos principais assuntos do tema santuário. Por quê? Porque nós vamos fechar o ciclo trimestral de estudos do Bíblia Fácil e a partir de abril nós vamos começar uma nova temática aqui no nosso programa. É isso mesmo que você ouviu. Você fica conectado com a gente porque a partir de abril nós vamos mudar o cenário, nós vamos mudar a temática e vem aí uma nova temática que você vai se apaixonar. Sabe o que vamos estudar? Vamos estudar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Você gosta desse tema? Pois nós vamos passar aqui 3 meses estudando essa temática que certamente vai nos levar a um profundo conhecimento desse tema tão importante da Bíblia. Então você já vai se preparando aí, porque no mês de abril nós começamos essa nova temática. Então nesses próximos sábados nós vamos dar uma recapitulada àquilo que aprendemos ao longo de vários trimestres sobre o santuário, tá bem? E você é muito bem-vindo aqui. Eu queria já no início poder oferecer para você também um presente que nós aqui da Novo Tempo, da Escola Bíblica, preparamos com muito carinho para você. É esse DVD Santuário, O Caminho de Deus. Se eu mostrar aqui para a câmera aqui, Santuário, O Caminho de Deus. Esse santuário foi gravado lá em Israel. Nós estivemos no local onde o povo de Israel caminhou pelo deserto, por ali passou o santuário terrestre. Hoje existe um santuário lá no Parque Nacional de Timna, montado nas mesmas metragens do tabernáculo mosaico, e nós fomos até esse santuário gravar essas lindas imagens. Gravamos em Jerusalém, em Siló, onde finalmente o santuário foi montado, e tudo está aqui nesse lindo DVD. Lindíssimas imagens. E é um presente da Novo Tempo para você. Pastor, quanto que eu pago por esse DVD? Você não paga nada, é um presente da Novo Tempo. E o que você faz para receber? Você pega o seu telefone agora e liga para a gente. O número 0 operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos fazer um cadastro teu aqui e mandamos então para a sua casa. Lembre-se de ligar em horário comercial, tá bem? Agora, se você está aí assistindo o programa Bíblia Fácil na sexta-noite, no sábado à tarde, domingo à tarde, e quer mandar agora já o seu pedido, você pode mandar pelo WhatsApp. Vai aparecer aqui na tela o número do nosso WhatsApp da Escola Bíblica. Mande para esse WhatsApp a mensagem: quero DVD Santuário. Manda para esse WhatsApp agora a mensagem: quero DVD Santuário. E nós vamos mandar um link para você fazer um cadastro e vamos mandar esse DVD para a sua casa. E obrigado a você que é anjo da esperança, porque graças a você é que nós podemos distribuir milhares de estudos aqui todas as semanas, todos os meses, sem cobrar um único centavo para isso, tá bem? Muito obrigado, anjo, por sua parceria. Pois bem, vamos então começar esta série de 5 temas a respeito do santuário, fechando o primeiro trimestre e a partir de abril uma nova temática, tá bem? Mas antes de começarmos o estudo de hoje, quero convidar você para curtir as nossas redes sociais do programa. Você pode lá nos seguir lá no Facebook, né? facebook.com/bibliafacil.nt. Esse é o nosso endereço no Facebook, tá bem? No YouTube é youtube.com/bibliafácil, tá bem? Então nos segue nas redes sociais, no YouTube ative o sininho para você receber as novidades, se inscreva no canal e a gente vai ter muito conteúdo para abençoar a sua vida. Quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia, a minha Bíblia já está aqui comigo e nós vamos juntos agora
estudar esse importante tema a respeito do santuário celestial. Esse é o primeiro tema que nós vamos fazer uma recapitulação nesta fase de estudos que vamos ter aqui, fechando esse trimestre, para termos uma mudança da temática aqui no Bíblia Fácil. Então, vamos estudar hoje sobre o santuário celestial. Pega a sua Bíblia, a minha já está aqui, mas nós temos um hábito muito saudável aqui de não abrir esse livro, de não começar a estudá-lo sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você para a gente fazer uma oração juntos agora. Vamos? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos. Temos a sua palavra em nossas mãos e queremos estudá-la. Que o teu bom e santo Espírito nos abençoe agora e que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por que estudar o tema do santuário? Por que esse tema é tão importante? Bom, o santuário, você sabe, é um tema que vai permear toda a Bíblia. E estudar o santuário é compreender as lições a respeito da redenção humana por meio do sacrifício e do sacerdócio de Jesus Cristo. Então, o santuário fala tanto do sacrifício, da morte vicária que ele teria por nós, quanto também do seu ministério no santuário celestial. Por isso, já vamos começar aprendendo sobre o santuário celestial. Em Êxodo 25, versículo 8, nós temos uma ordem divina aqui que é muito especial, Deus desejando habitar com o seu povo. Olha que interessante, né? Quando Deus constrói o Jardim do Éden, Deus o constrói para que o homem pudesse nele habitar. E Deus vinha visitar o homem. Não era assim? Não diz o Gênesis que na viração do dia Deus vinha para visitar o homem? Agora, no santuário terrestre, o homem constrói o santuário para que Deus venha morar. E o homem vai lá no santuário para ter um encontro com Deus. Isso nos ensina que o Éden foi o primeiro santuário na terra. Então Deus preparou o Éden para o homem habitar e ia lá visitá-lo. Agora Deus manda que o homem prepare um santuário para ele morar e o homem vai lá ao encontro de Deus nesse santuário. Essa ordem aparece aqui em Êxodo 25, 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas o verso que eu quero chamar a sua atenção é o verso 40 desse mesmo capítulo. Olha o que diz o verso 40 de Êxodo 25. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então a Bíblia começa já ensinando para mim e para você que existe um santuário no céu. E é mais sobre esse santuário que a gente quer aprender agora. Quando vamos para o livro do Apocalipse, a gente descobre aqui textos que falam a respeito desse santuário. Então, desde o início da Bíblia, do Pentateuco, até o final dela, o Apocalipse, nós temos alusões ao santuário celestial. E como vimos agora, em Êxodo 25, 40, foi o santuário celestial que serviu de modelo para o santuário que Moisés fez aqui na terra. João também foi outro homem, outro personagem da Bíblia, que visitou o santuário. Moisés viu o santuário, João também viu. E olha o que João escreveu em Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Você quer um texto mais claro do que esse para falar da existência de um santuário no céu? Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. E outro detalhe, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Mas João traz mais detalhes a respeito desse santuário, não só em Apocalipse 11, 19, mas em outros textos, como nós vamos ver. Agora, ao estudarmos sobre o santuário celestial, nós devemos entender de que nesse santuário acontecem serviços que houve uma mudança nesses serviços, porque entrou na história do nosso universo o pecado. Então, o santuário celestial tem algumas funções antes do pecado e outras funções pós-pecado. Para que servia o santuário celestial? Qual era a finalidade desse santuário antes que houvesse pecado? O primeiro deles era para que servisse da habitação de Deus. Então, Deus construiu uma casa para ele. Esta casa é chamada de santuário. Então, o primeiro motivo da existência desse santuário é servir para a habitação de Deus.
Vamos olhar aqui na Bíblia e vamos entender então onde está escrito isso. Êxodo capítulo 15, verso 17, diz assim: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então Deus aparelhou uma casa para ele habitar, uma casa para que ele morasse. Esta casa, além de servir da habitação de Deus, era também um local de adoração, onde Deus era adorado. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 34, verso 1 e 2. Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Você percebe que o santuário é um local de adoração? O Salmo 150 diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, vários textos da Bíblia nos chamam a louvar a Deus no santuário. Por quê? Porque o santuário era um local de adoração. Deus morava no santuário, mas Deus também era adorado. Tá bem? Bom, nós lançamos aqui nas nossas redes sociais a possibilidade de algumas pessoas fazerem perguntas. Já que nós não temos os convidados aqui, nós então solicitamos que as pessoas mandassem suas perguntas para nós. E várias perguntas já estão chegando aqui, certo? Deixa eu ler aqui algumas delas já nesse primeiro bloco e volto a ler outras no segundo bloco. Primeiro é do Lucas Mateus 95. Olá, pastor. O que Jesus fez no céu antes de ser sumo sacerdote? Antes do cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, antes de 1844, antes dele entrar no Santo dos Santos. Bom, o Lucas fez uma boa pergunta, mas também já deu spoiler, né, do que nós vamos tratar aqui nas próximas semanas. Mas eu não vou deixar o Lucas sem resposta. Lucas, antes de Jesus entrar no Santo dos Santos, ele estava no santo. E no primeiro compartimento do santuário, ou santo, Jesus estava atuando como nosso sacerdote. É por isso que lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, João escreveu assim: Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, 1 João 2, 1, ensina que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Esta era a função sacerdotal de Cristo. E essa função sacerdotal, ele exerceu do ano 31 da nossa história, quando ele ressuscitou, foi assunto aos céus, entrou no santuário e começou o seu ministério sacerdotal. E ela se estendeu até o dia 22 de outubro de 1844. Mas, pastor Arilton, que história é essa de 22 de outubro de 1844? Bom, fica tranquilo, nas próximas semanas eu vou estudar com vocês aqui essa profecia, tá bem? Hoje não, mas nas próximas semanas. Vamos aqui uma outra pergunta, essa foi a do Lucas, a Lafayette.bs. Ele mandou aqui no Instagram: Bom dia, pastor. Como podemos provar biblicamente que Jesus está no santuário celeste, intercedendo por nós, ou seja, juízo investigativo? Assim ele perguntou. Como que nós provamos que Jesus está no santuário celeste? Lafayette.bs. É simples. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12, 13, 14, você vai ver que João, no final do primeiro século, ele tem uma visão do santuário celestial. E quem ele viu nessa visão? O próprio Cristo. E de acordo com Apocalipse 1, 12 em diante, Jesus estava caminhando entre os castiçais de ouro. E você se lembra que no santuário terrestre, que era um modelo, que era uma cópia do santuário celestial, havia ali o candeeiro no compartimento santo? Então Jesus foi visto por João lá no santuário. Essa é uma prova inequívoca de que Jesus está no santuário. E se você for também para Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16 e ali em diante, você vai perceber que o autor de Hebreus nos convida a nos aproximarmos do trono da graça para acharmos misericórdia,
porque nós temos ali um sumo sacerdote. E no capítulo 8, verso 1, é dito que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, Jesus está assim lá no santuário. Obrigado, Lafayette, por sua pergunta. Bernardes Bom Tempo pergunta assim: Pastor Arilton, Deus abençoe grandemente. Por que Deus permite tanto sofrimento ao longo da história através do santuário? Bom, eu acho que ele está se referindo aqui ao sofrimento dos animais, né? Na história do santuário, talvez seja uma pergunta sobre o sacrifício dos animais. Algumas pessoas acham mesmo, né, de que o santuário, a morte dos animais, o altar de holocausto onde eles eram queimados, tudo isso fala de muito derramamento de sangue. Mas a Bíblia é clara em ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está lembrado disso? Então Deus quis impressionar o coração dos pecadores, permitindo que os animais inocentes morressem e que na morte desses animais eles visualizassem a vinda de um libertador, de um Messias. Então tudo aquilo era para impressionar o coração das pessoas. Imagine você, toda vez que você pecasse, ter que pegar um animal do seu rebanho, um cordeirinho a quem você gostava, amava, levar esse inocente animal até o santuário e depois com as suas próprias mãos tirar a vida desse animal. E enquanto o animal se contorcia às dores da morte, o pecador tinha que ver nessa cerimônia cruel os malefícios do pecado e a consequência final do pecado, que será a morte. Então é por isso que Deus permitiu esses sacrifícios, para que as pessoas se impressionassem com eles, para que as pessoas buscassem ao Senhor, para que as pessoas evitassem cair em pecado. Então essa é uma compreensão que a gente tem. Tá bem, Bernardes? Muito obrigado por sua pergunta, tá bom? Vamos só mais um agora, Arleude. Ela diz assim: Pastor Arilton, hoje em dia tem alguém fazendo o papel, entre aspas, de Arão na terra? Por exemplo, seria um padre, um pastor ou o próprio Papa? Arleude Braga é quem pergunta. Obrigado por sua pergunta, Arleude, muito própria sua pergunta. Será que existe alguém que faz o papel do sacerdote ou do sumo sacerdote hoje em nossos dias? Amiga, não. Não por quê? Porque todo esse sistema sacrificial, ele era uma sombra das coisas vindouras. E o livro de Hebreus vai provar claramente de que Jesus, quando veio, ele veio para cumprir esta lei cerimonial que apontava para ele e agora tornar-se mediador dessa eterna aliança. O livro de Hebreus fala sobre duas alianças. A primeira aliança era essa aliança baseada com o sangue de animais que era derramado. Mas o Cristo, ele veio e ao derramar o seu próprio sangue para a nossa salvação, ele tornou-se mediador de uma aliança superior. E agora ele constitui o nosso advogado, o nosso sacerdote lá no céu. Então, com a morte e a ressurreição e o ministério de Cristo no céu, nós não dependemos mais de ir até um santuário e nem dependemos de um sacerdote para ter acesso a Deus. Nós temos agora livre acesso ao Senhor em Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 2, verso 9, eu não sei se é a segunda ou é a primeira carta, é capítulo 2, verso 9, Paulo diz assim: mas vós sois sacerdócio real, raça eleita, nação santa. Ou seja, nós somos sacerdotes. E Pedro continua: a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho que é 1 Pedro 2,9. Então, o que Pedro está dizendo? Nós somos sacerdócio real. Então, eu agora tenho acesso ao Pai. Em Cristo eu tenho acesso ao Pai. Então, quem é que eu tenho que buscar quando eu peco? Eu tenho que buscar a Cristo. Mas espera aí, pastor, então quer dizer que eu não posso buscar o meu padre, o meu sacerdote, para confessar para ele o meu pecado, para que ele me perdoe, para que ele passe para mim uma penitência? Não, não. Você não deve. Porque abaixo do céu só há um que é o nosso advogado. É o nosso elo, é a nossa ponte que nos leva a Deus. É Cristo. E todo pecado deve ser confessado a Ele.
Nenhum ser humano tem poder de perdoar pecados, certo? O que nós podemos perdoar é as ofensas que as pessoas cometem contra a gente. Então, se alguém ofendeu você, você tem que perdoar, é claro. Se eu ofendi alguém, tenho que buscar perdão. Agora, quando eu peco contra Deus, é Deus que eu tenho que buscar. Qualquer pecado que eu cometa, é a Deus que eu tenho que buscar. Por quê? Porque o Espírito Santo opera no meu coração o arrependimento e eu tenho que buscar a Deus e pedir perdão, tá bem? Mas muito obrigado aqui por essas perguntas que já chegaram e daqui a pouquinho nós vamos responder a outras perguntas. Mas deixa eu avançar um pouco mais em nosso estudo. Vimos até agora que antes do pecado havia aqui então funções litúrgicas. Mas pós-pecado, o santuário assume também uma nova dimensão. Essa dimensão nós chamamos agora de soteriológica. Por quê? Porque o pecado entrou no nosso universo. Acompanhe comigo aqui o texto que vai falar sobre como que o pecado surge no universo criado por Deus. O profeta Isaías diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe o que você tem aqui? O desejo de um anjo de ser maior do que Deus. E o profeta Ezequiel continua: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Agora olha o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra e diante dos reis te pus para que te contemplem. Tanto o profeta Isaías quanto o profeta Ezequiel, eles estão falando da rebelião que começou no céu, quando o pecado, de forma inexplicável e ilógica, surgiu no coração desse anjo. Esse anjo gozava de uma alta posição lá no santuário. Ele tinha acesso à presença do próprio Deus, porque o profeta disse que ele era um querubim da guarda, um querubim da guarda ungido. Sabe o que significa isso? No santuário terrestre, que era uma cópia do celestial, havia lá no Santíssimo a Arca da Aliança e sobre a arca 2 querubins de ouro. Esses querubins de ouro estão ali na presença do próprio Deus. E quando o profeta chama Satanás de um querubim cobridor, isso quer dizer que ele tinha uma função diante do próprio Deus, uma posição exaltada nos céus. Agora, nós não temos explicação. Como que num céu, num ambiente perfeito, surge o imperfeito? Como que num céu onde tudo é bênção, tudo é paz, tudo é harmonia, surge o pecado, criando uma nota de desarmonia? É inexplicável, é ilógico. E Deus teve que lidar com esse problema do pecado. Então Deus resolveu o problema do pecado e Ele resolve com o plano da salvação. Nós vamos entender que o santuário tem a principal função de ensinar para as pessoas como nós podemos ser salvas. E nós entendemos de que essa rebelião que começou no céu, lá com um dos anjos que era um querubim da guarda, essa rebelião vai alcançar o nosso planeta. E o ser humano vai ser envolvido, o ser humano vai ser condenado à morte pelo pecado, e o santuário agora assume essa dimensão, a dimensão soteriológica. E a palavra soteriologia tem a ver com salvação. Ou seja, Deus então passa a fazer do santuário um centro de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Então, antes do pecado,
o santuário era um local da morada de Deus e era também um local onde Deus era adorado. Agora, após o pecado ter infiltrado-se em nosso planeta, o santuário também torna-se um local de julgamento, um local de auxílio para quem busca em necessidade de Deus e um centro de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Até aqui tudo bem? Está acompanhando? Então há um santuário no céu. Esse santuário é a casa de Deus, onde Deus mora, onde Ele sempre foi adorado. Mas é nesse santuário, de acordo com os profetas Isaías e Ezequiel, que surgiu o pecado. Então agora o pecado tem que ser resolvido no mesmo local que ele surge, no santuário. É por isso que você que está em casa me assistindo agora, eu queria dizer para você uma coisa. A nossa salvação, a salvação de qualquer ser humano sobre a face da terra, ela passa pelo santuário. Porque se na cruz Jesus conquistou os méritos de nos salvar através de uma vida sem pecado, é no santuário que Ele aplica esses méritos àquele que anela, àquele que deseja a salvação. Então, eu e você seremos salvos por aquilo que acontece no santuário. Aí eu te pergunto, não é esse um tema que deve merecer completamente a nossa atenção? Eu não devo gastar o meu tempo em compreender a respeito desse santuário no céu, desse santuário na terra, nos serviços que eram praticados para compreender bem como Deus salva? Claro que sim. É por isso que a gente está aqui no Bíblia Fácil, para estudar mais sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto para nós terminarmos o tema de hoje sobre o santuário celestial. De volta com o tema do santuário celestial, nesta última etapa desse tema aqui no Bíblia Fácil. Eu expliquei no primeiro bloco e vou explicar novamente para você, que talvez está chegando agora. Nós teremos 5 programas a respeito do santuário para fechar o nosso ciclo trimestral de estudos. E a partir de abril, eu quero convidar você para uma nova temática aqui no Bíblia Fácil. Vamos estudar a respeito do Espírito Santo. Vamos ter aqui um grupo de amigos convidados que vão estar conosco e nós vamos juntos estudar sobre o Espírito Santo. Essa é a próxima temática do programa Bíblia Fácil. E para fechar esse ciclo, temos 5 programas sem os convidados, mas estou recebendo várias perguntas de pessoas que estão aí conectadas com a gente, mandando suas dúvidas a respeito do santuário, tá bem? Agora, antes de prosseguirmos, eu queria oferecer para você o presente que nós temos aqui, esse DVD. Deixa eu mostrar aqui o DVD. É o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Aí está aparecendo para você. Esse é um presente que a Novo Tempo tem para lhe dar. Aqui nós temos nesse DVD todos os 13 temas que nós gravamos lá em Israel a respeito do santuário. Então, se você quer aprender mais desse assunto, liga para a gente no horário comercial. O telefone vai aparecer para você aí agora. É 12 21 27 3121, tá bom? 12 21 27 3121. Liga para cá, pede o seu DVD, mandamos para sua casa sem nenhum custo, tá? Mas ligue em horário comercial, tá bem? Agora, se você está aí sexta-feira à noite, sábado à tarde, domingo à tarde, assistindo Bíblia Fácil aí com a gente e quer pedir agora pelo WhatsApp, aí você pode. Vai aparecer aqui na tela agora o número do nosso WhatsApp. Basta você enviar uma mensagem para esse número dizendo assim, quero o DVD Santuário, tá bem? Pega o celular aí, pega o seu celular aí e coloca aí, eu quero esse DVD, eu quero aprender mais do santuário. Então manda uma mensagem para nós, quero o DVD Santuário, nós vamos mandar um link para você, você vai clicar no link, preencher os seus dados postais e nós vamos mandar esse DVD para a sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso. Mas pastor, por que vocês dão isso de graça? Como é que funciona isso? Bom, é que nós temos o apoio aqui dos Anjos da Esperança. Anjo da Esperança é como nós carinhosamente chamamos as pessoas que fazem suas doações para o Novo Tempo. E graças a essas doações é que nós podemos distribuir milhares de estudos todos os meses para o Brasil inteiro. E se você está fora do Brasil, pastor, eu estou fora do Brasil, eu estou aqui em Moçambique.
Um abraço, pessoal de Moçambique. Eu estou em Angola, pastor, eu estou em Portugal, eu estou nos Estados Unidos, na Suíça, na Itália. Como é que eu faço? Você pode assistir e fazer esse curso online. Basta você acessar o nosso site na internet, biblia.com.br. Lá você pode fazer esse curso Santuário de forma online. O site está aí, biblia.com.br, tá bem? Aproveita para curtir as nossas redes sociais do Bíblia Fácil. No YouTube, nosso canal é youtube.com/bibliafácil. No Facebook, é facebook.com/bibliafácil.nt, tá bem? Segue lá nossas páginas, você vai receber muito conteúdo para edificar a sua vida. Vamos voltar então ao nosso tema. Estamos aprendendo agora, hoje, sobre o santuário celestial. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos ler vários textos que vão enriquecer nosso conhecimento. E vimos então que o santuário pós-pecado assumiu uma dimensão soteriológica e ele torna-se agora um lugar de julgamento, uma fonte de auxílio e o centro também de uma batalha cósmica. Olha aqui alguns textos que quero partilhar com você. Primeiro é o Salmo 76, 8 e 9. Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Você percebe que lá dos céus vem o juízo, Deus se levanta para executar juízo, é no santuário que acontece o juízo. Agora, por que o juízo acontece no santuário? Porque o pecado surge no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. E Deus o resolve através de um juízo. Eu não falei no primeiro bloco que o Éden foi o primeiro santuário de Deus aqui na terra? Deus criou esse jardim para que o homem nele habitasse, Deus vinha visitá-lo? Pois assim que o pecado surgiu também no jardim do Éden, temos ali uma cena de juízo. Uma cena de juízo, pastor, no Éden? Sim, quando Deus chega na viração do dia e pergunta a Adão, onde estás? Deus à procura do homem. E depois Deus pergunta para ele, por acaso você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer? E ali então começa uma investigação. Por que você se escondeu? Você comeu do fruto? E quando vem a resposta, quando a investigação conclui, e o homem de fato havia comido, vem a sentença. Então seu destino é a morte. Mas em seu grande amor e misericórdia, Deus escolheu morrer em lugar do homem. É isso que o santuário ensina. O santuário nos ensina de que o pecado surgiu, mas Deus se dispôs a resolver o problema do pecado. Como? Morrendo em nosso lugar. É por isso que nós estamos lendo esses textos para dizer que no santuário acontece o juízo. E esse juízo tem uma função, qual é? É a função de investigar, através de toda a história humana, quem é que aceitou o plano da salvação e quem é que rejeitou. Quem é que confiou no ministério de Cristo, no seu sacrifício, para perdão dos pecados e salvação, ou quem é que quis depender de si mesmo, não aceitando o plano da salvação. Então é isso que o santuário nos ensina. Um outro texto muito especial, Salmo 102, 19 e 20. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Você percebe que o santuário tornou-se também um centro de auxílio para o ser humano? E quando o ser humano clama, Deus do seu santuário baixou vistas à terra. Significa que Ele olhou para o nosso planeta, Ele olha para você. Todas as vezes que você precisa de Cristo, todas as vezes que você clama, todas as vezes que você suplica, Deus lá do santuário, Ele baixa vistas à terra, Ele olha para você, Ele se interessa pelo seu problema. Não importa o que você esteja atravessando nesse exato momento, Deus se interessa por você. E esse Deus que do seu santuário governa o universo, se preocupa com cada uma das suas criaturas. Não foi isso que Jesus ensinou? Você viu as aves dos céus? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, contudo Deus não permite que elas morram de fome.
Olha, se Deus cuida assim das aves dos céus, nenhum pássaro cai sem que seja notado por Deus, não vai cuidar assim também de você? É a pergunta que Jesus fez. Claro que vai cuidar de todos nós. O santuário ensina isso. Eu queria agora para mais algumas perguntas que estão chegando aqui, né, dos nossos amigos telespectadores. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta que temos aqui. Quem mandou para nós agora foi a natu.ervas_Ive. Ela diz assim: olá, pastor, que Jesus esteja com vocês, com muita paz e alegria. Qual é a diferença do santuário celestial, santuário terrestre e ministério de Cristo no santuário? Bom, qual é a diferença? O santuário celestial está no céu. Lá Deus o construiu para ser a sua habitação. Já o santuário terrestre, e aqui nós estamos num estúdio que tenta replicar um pouquinho do que era esse santuário, foi construído por Moisés de acordo com a orientação divina. O santuário terrestre, os serviços que aqui aconteciam, eles apontavam para serviços que seriam realizados no santuário celestial. Nós chamamos então tipo e antítipo, sombra e realidade. Então, o santuário celestial foi o modelo para o santuário terrestre e os serviços do santuário terrestre apontavam para uma realidade superior a ser executada pelo ministério de Cristo. Tá bem? Muito obrigado, natu.ervas_Ive, por sua pergunta. A próxima pergunta que chega agora é de marcos.souza.vini. Diz assim: olá, pastor, antes do pecado, o santuário celestial era a morada de Deus e um local para adoração a Deus. Mas depois do pecado, ele se tornou um local de juízo. Acabamos de ver isso, né? Auxílio e centro de uma batalha cósmica. Entendemos então que o santuário se tornou o estudo da salvação. Ele colocou entre parênteses, né, soteriologia. Minha pergunta é: como Cristo já estava fazendo o estudo da salvação, sendo que ainda nem havia criado o ser humano, pois não tem como salvar demônios que já estão condenados? Obrigado pela atenção. Olha, muito boa a pergunta do Marcos.Souza, né? A pergunta é: como que Jesus opera a salvação se o ser humano não havia nem sido criado ainda? Bom, muito boa a sua pergunta. Quando falamos que o santuário assumiu funções soteriológicas após o pecado, essas funções soteriológicas, elas se relacionam com o ser humano, certo? Foi quando Satanás levou Eva ao pecado, e depois Adão também participa do fruto. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, são condenados à morte, Deus já havia estabelecido um plano para salvá-los. Então, esse plano da salvação apresentado no santuário, ele não alcança Satanás e os anjos, não. É um plano que foi idealizado para o ser humano. E você está correto em dizer de que esses anjos que rejeitaram, foram expulsos do céu, tornaram-se aí os demônios que auxiliam Satanás no seu governo hostil. Esses demônios já estão todos condenados, aguardando apenas o dia da destruição deles. E de acordo com Apocalipse 20, versos 7 a 9, será pelo fogo que vai descer dos céus. Então, o plano da salvação, ele está idealizado apenas para o ser humano, tá bem? Muito obrigado, Marcos, pela sua pergunta. Próxima pergunta que chega para nós agora é da mariagrazi.reis. Ela diz: pastor, tudo bem? Gosto muito das suas pregações, da sua pessoa também. Falo de Salvador, na Bahia. Oh, abraço aos baianos aí, viu? Um abraço carinhoso para você que nos acompanha nesse grande estado da Bahia, um povo tão querido também. A minha pergunta é: no fim dos tempos, pessoas que ouvirão a verdade, quando Jesus estiver perto de voltar, serão salvas mesmo sem passar pelo batismo? Muito boa a sua pergunta, mariagrazi.reis. E aí? Perto da volta de Cristo, o Evangelho vai ser pregado para o mundo inteiro, né? Diz isso, Mateus 24, 14, Jesus falou isso. O Evangelho seria pregado, então viria o fim. E aí, haverá pessoas que não passarão pelo batismo e serão salvas? Bom, eu posso lembrar aqui alguns textos da Bíblia. O primeiro deles é Marcos 16, 16.
O próprio Cristo é quem diz assim lá em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo é uma condição à salvação? É. Quem estabeleceu isso? O próprio Cristo. E se você for para João capítulo 3, a partir do versículo 3 ali, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus foi claro em dizer para Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E o nascer da água aqui é uma clara alusão ao batismo. Então, é necessário que todo aquele que creia passe pelo batismo nas águas, por imersão. Esse é o batismo bíblico, não se esqueça disso. Agora, pastor, e aí? Mas haverá exceção? Ou quem não for batizado, não haverá possibilidade de salvação para ele? Não haverá exceção. A Bíblia nos mostra essa exceção. Jesus havia ensinado que para ser salvo tinha que ser batizado, mas ele declarou que o ladrão na cruz estava salvo e aquele ladrão não foi batizado. Aqui está a exceção. E como que eu posso entender a exceção na Bíblia? A exceção é aquele que, uma vez aceitando Cristo como Salvador, não tenha a oportunidade de ser batizado. Olha o exemplo do ladrão. Quando ele aceitou a Cristo, ele já estava na cruz. Ele não teve a chance de descer e ser batizado. Então você perguntou aqui a respeito do tempo do fim, Maria Grazi. Então, no tempo do fim, suponhamos que alguém aceite a Cristo como Salvador, mas será um tempo de provas também. E essa pessoa, quem sabe, esteja encarcerada numa prisão. E lá na prisão ela aceite a Cristo, esteja encarcerada por causa de suas convicções religiosas. E nesse momento ela não pode passar pelo batismo. Então, se a pessoa não tiver a oportunidade, não porque não seja vontade dela, mas circunstancialmente não tem a oportunidade, eu acredito que tal pessoa poderá ser salva sem ser batizada. Agora, todo aquele que crer e tem a oportunidade, tem a chance de ser batizado, mas por uma questão de escolha pessoal não passa pelo batismo, eu entendo que esse não vai ter salvação. Porque foi o próprio Cristo quem disse, quem crer e for batizado será salvo. E isso nos leva a crer de que nesse tempo final da história desse mundo, não apenas os pastores estarão batizando, mas todo aquele que receber o Espírito Santo, tornar-se um mensageiro de Cristo, pregar o Evangelho, diante das conversões, ele mesmo vai estar batizando aqueles conversos que aceitarem. Tá bem? Muito obrigado a vocês pela pergunta. Vamos voltar aqui então, mais uma vez, para os nossos slides e concluirmos o tema de hoje. Vimos até agora de que existe um santuário no céu. Esse santuário, ele tornou-se um local especial da habitação de Deus. Agora, esse santuário, que era o local da habitação de Deus, surge o pecado. Ele assume uma nova dimensão, uma dimensão soteriológica, porque agora Deus passa, através do santuário, a operar a salvação humana. Então, o santuário torna-se um local de juízo, onde Deus executa juízo para salvar seu povo, tornou-se também uma fonte de auxílio, de onde Deus socorre o seu povo, mas também tornou-se o centro de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Por quê? Porque o ser humano foi envolvido neste conflito. O conflito lá nos céus, que começou com Lúcifer. Lúcifer é expulso do céu. Apocalipse 12 diz isso, nos versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Pelejaram Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. E o dragão, que é Satanás, foi expulso do céu. Agora, quando expulso do céu, ele veio para essa terra. E aqui ele tentou Adão e Eva, nossos primeiros pais. Alguém pode perguntar assim, mas pastor, por que é que Deus não impediu de que Satanás tentasse Adão e Eva? Porque esse não é o plano de Deus. Deus precisava provar esse homem que ele havia criado para saber se esse homem seria fiel a ele, se ele poderia ser integrado à família celestial. Então Deus permitiu que ele fosse tentado, colocando no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a história você conhece. Infelizmente, o homem se afasta de Deus e transgride a lei, comete o pecado, come da árvore
que não poderia comer, do fruto da árvore que não poderia comer. Mas semana que vem nós veremos isso com mais detalhes. O que importa nós entendermos hoje é que uma vez o ser humano envolvido nesse conflito, nós nos tornamos agora condenados à morte, e morte eterna. Porque Deus disse para Adão e Eva, no dia em que comerdes desse fruto proibido, vocês irão morrer. Mas eles desobedeceram a ordem do Senhor e comeram a si mesmo. E agora que o pecado surgiu, o ser humano caiu em pecado, Deus poderia fazer três coisas. Deus poderia deixar que o homem morresse como consequência do seu ato. E Deus não seria injusto ao fazer isso, porque Ele havia advertido. A lei havia sido estabelecida, havia uma lei, havia uma consequência. Deus não seria injusto. Deus podia deixar que o homem morresse. Deus podia fazer uma segunda coisa. Deus podia cancelar a lei. Deus podia abolir a lei que proibia comer do fruto. Mas as leis que Deus estabelece são para a felicidade. É por isso que nós temos a lei de Deus. São cercas de proteção que nos guardam do pecado, do mal. Então Deus optou pela terceira hipótese, ou Deus escolheu a terceira opção. Qual era? Eu não vou cancelar a lei que eu estabeleci, eu não vou tirar a consequência que é a morte, mas eu vou morrer em lugar do homem. Foi essa a escolha que Jesus fez. Eu morrerei no lugar do pecador. E para que o pecador entenda como ele pode ser salvo, como essa salvação vai ser processada, isso tudo vai ser ensinado através de um ritual no santuário. Então, o santuário foi uma forma pedagógica que Deus escolheu para ensinar para mim e para você as terríveis consequências do pecado e como escapar dessas consequências da morte eterna através do sangue derramado pelo Cordeiro de Deus. Por isso, meus amigos, o santuário nos fala de amor, o santuário nos fala de entrega, o santuário fala para mim e para você de um Deus que ama, de um Deus que deseja nos salvar, de um Deus que deseja nos libertar da morte eterna. É por isso que eu e você podemos abrir com fé o nosso coração para esse Cristo, para esse maravilhoso Deus que tanto nos ama. E você que está me assistindo agora, você que se sente um pecador, você que cometeu erros e falhas, você que se sente longe de Deus, Deus tem um plano especial na sua vida. E através de Cristo, do seu sacrifício e do seu ministério, Ele quer restaurar em você tudo aquilo que se perdeu. Deus tem um projeto para você. Você foi idealizado por esse Deus para viver eternamente. Houve uma interrupção, mas ela foi momentânea. Por quê? Porque Cristo veio para desconstruir as obras de Satanás e para dar a mim e a você uma segunda chance. E é sobre essa segunda chance que a Cíntia vai cantar agora. Então a Cíntia Nascimento vai louvar a Deus com uma música que eu gosto muito. Essa música chama-se Projeto Original. Preste atenção nessa linda letra e abra o seu coração a esse Deus que tanto ama você. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos porque estou atrapalhando os seus propósitos e que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor e ainda dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor
escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Pega minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe e me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque estou atrapalhando os seus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E ainda dei trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Pega minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe e me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Só quero estar contigo, Deus, e que estejas comigo, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Cíntia, por essa música tão linda. Volta para o projeto original. Você saiu das mãos do Criador. Um dia você vai voltar para elas, porque Ele vem buscar a todos nós. Ele vem nos buscar. O santuário ensinava isso. Ensinava que Jesus morreria, teria um ministério intercessório no santuário, mas depois voltaria. Você está lembrado que lá em João 14, 1 a 3, Jesus prometeu assim: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Esse lugar que Jesus está preparando é uma casa. Nós vamos morar nessa casa. Ele vem nos buscar para morarmos. Agora olha que interessante, quando Deus fez o jardim do Éden,
Ele fez para que o homem habitasse e ele visitava o homem. Depois do pecado, Deus manda que o homem faça uma casa para ele. Agora, Deus habita na casa e o homem vem ao encontro desse Deus. Mas agora, quando Jesus voltar, nós iremos habitar com Ele na casa do Pai. Então, não será mais um jardim onde Deus nos visita, não será mais um santuário onde nós vamos até Ele, mas será agora a casa do Pai onde nós estaremos juntos. Essa é a promessa para mim e para você. Vamos nos apegar a isso? Ore comigo. Pai, muito obrigado pela promessa que nós temos de um dia habitarmos na Tua casa, um dia habitarmos nesse santuário que existe no céu. Coloque esse desejo em nosso coração e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Na semana que vem, a gente se encontra para mais um tema a respeito do santuário. Eu espero você. Até lá.